Bom dia, Ana Beatriz, bom dia, Kathleen, Ana. Bom dia. Só avisar aqui o povo que começou. Só mais uma mensagem aqui para o primeiro D, a gente já começa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos começar já a aula de hoje, a gente aproveitar o tempo aqui e para depois eu fazer chamada, né? Aliás, 9h01, vamos esperar mais um minutinho, né? Pelo menos mais um minutinho para dar mais tempo do resto do pessoal entrar. Hoje eu vou ter que tirar print da tela para poder fazer chamada, porque ainda não deu tempo de ficar pronta a chamada dessa semana, né? Para me fazer já online. Que bom, muita gente. Vamos ver se vai entrar mais gente ou se vai ser só esses mesmos. Se for, a gente já começa. É isso. Acho que já dá para a gente começar já. Se tiver mais algum atrasado, vai entrando depois aí e vai pegando, sabe? Gabriel Isaac, 9h, porque a coordenação determinou. A gente fez uma avaliação de participação nas aulas, se estava tendo mais participação no período matutino ou vespertino, e a gente concluiu que o matutino estava tendo mais participação. 9h está bom, né? No colégio era 7h30, 9h já está bom, né? Então, enfim, gente, vamos começar aí, então. Então, o nosso tema da aula de hoje é esse assunto aqui, que a gente dá o nome de geometria molecular, né? Aí, deixa eu só arrumar a câmera aqui para ficar mais fácil de eu gravar e publicar para vocês depois. Então, gente, o tema da aula de hoje é geometria molecular. Basicamente, vocês têm que saber as geometrias mais aplicadas nessas moléculas covalentes, né? E eu vou mostrar para vocês alguns outros tipos de geometria que já não são tão comuns assim, ok? A teoria, o modelo que a gente usa para explicar a geometria molecular, que, no caso, é a forma que a molécula fica, chama teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. É a mesma teoria que nós estudamos no ensino superior, até a mesma sigla que a gente estuda no ensino superior. Lógico que no ensino superior a gente tem muito mais detalhes acerca dessa geometria, né? A gente vai ver a parte básica ali mesmo da coisa. Então, o que seria essa teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência? Então, os pares de elétrons que formam as ligações químicas, que a gente chama de pares de elétrons ligantes, e os pares de elétrons que não formam as ligações químicas, são todos, eles sempre tendem a ficar o mais distante possível um dos outros. Então, elétron com elétron, gente, carga negativa com carga negativa, é repulsão.
Então, isso é um conhecimento até do senso comum. Cargas opostas se atraem, caso da ligação iônica, íon positivo com íon negativo, e cargas iguais tendem a se repelir, tendem a se afastar. Então, essa teoria ela está baseada nisso, que os pares de elétrons que formam as ligações químicas e os pares de elétrons não ligantes, eles sempre vão tentar ficar o mais distante possível uns dos outros. São compostos por cargas negativas, então vai acontecer repulsão entre eles. Então, o tipo da geometria molecular vai depender da quantidade de átomos, se a molécula tem 2, 3, 4, 5 átomos, da quantidade de átomos, e dos pares de elétrons não ligantes. Mas os pares de elétrons não ligantes, que vai influenciar aí na geometria, são os pares de elétrons não ligantes do átomo central. Então, olha um exemplo aí. Aí eu tenho a amônia, né, um produto industrial super importante. Então, dentro da amônia, a gente tem aqui, ó, esses pares de elétrons aqui, ó, que está representado por um traço que está entre o N e o H. Então, é a ligação química entre o N e o H. Isso daqui nós chamamos de pares de elétrons ligantes. E você tem ainda essas duas bolinhas aqui, que a gente completa de acordo com o modelo do octeto ou de acordo com o modelo de Lewis para a carga formal da substância ficar zero, ou do átomo ficar zero, né? Carga formal do átomo ficar zero. Então, essas duas bolinhas aqui, ó, que estão em cima do nitrogênio, isso é o que a gente chama de pares de elétrons não ligantes. Então, são essas bolinhas aí, ok? Então, Opa, bom dia, professor. Bom dia, seu Juan. Tudo bom? Bom demais. Bom, chegou no comecinho aí, tá valendo. Então, quais são os tipos de geometria mais comum? Então, a gente tem a geometria linear, a gente tem a geometria angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Essas são as formas de geometria molecular mais comum que nós estudamos no ensino médio. Além disso, você tem trigonal planar, bipirâmide trigonal, octaédrica, forma de T, gangorra, tetaédrica distorcida, quadrado planar, pirâmide de base quadrática, que essas outras formas de geometria aí raramente são cobradas em vestibular. A maioria das formas de geometria molecular que são cobradas em processos seletivos de vestibular, como, por exemplo, o Enem, ou uma PUC da vida, uma UEG, o IFG, vai ser até a geometria tetraédrica aí, ok? Então, olha só, alguns exemplos antes de eu mostrar efetivamente a geometria para vocês. Olha aí um exemplo de geometria linear. Então, a geometria linear, que é o caso aqui do HCl, notem que a molécula ela fica em linha. Como você tem dois átomos, independente de qual é o tipo de ligação química, a molécula sempre vai ser linear. Quando você tem três átomos, você pode ter a geometria linear, que é o caso aqui do gás carbônico, é uma representação do gás carbônico aqui, ó. A molécula fica toda em linha, você vai ter ângulos de 180 graus aqui entre um átomo e outro. Outros tipos de geometria aqui, ó, a trigonal planar, né, que ela fica com esse formato, a angular, que fica com esse formato. Olha aqui o formato da tetraédrica, da piramidal e, de novo, aqui da angular, para o caso da água. Então, isso aí são exemplos, gente, de geometria molecular. Agora, a gente vai ver como é que acontece essa geometria molecular aí a partir de um simulador que eu tenho, né? Um simulador que eu tenho, assim, que uma universidade do Colorado, nos Estados Unidos, fez um site onde tem esses simuladores aí que anda me ajudando muito nesse período de aulas online, esses simuladores. Então, deixa eu achar aqui. Está aqui ele. Então, olha só, gente. Esse simulador aí, ele vai mostrar a forma da molécula de acordo com o modelo da repulsão e depois ele vai transformar isso nos modelos reais para a gente ver os modelos reais. Então, olha só, eu tenho um único átomo aqui, que esse átomo de roxinho aqui, ele representa o átomo central, o átomo base, né? Se eu for lá e colocar uma ligação só,
ligar ele com outro elemento, olha só, a forma da molécula, ela fica em linha. Então, a geometria da molécula, que vocês podem observar aqui embaixo no simulador, é uma forma de geometria que nós damos o nome de linear. E quando a molécula tem dois átomos, ela sempre é linear. Não vai depender da quantidade de ligações, nem dos pares de elétrons. Por exemplo, eu pego essa molécula aqui, esse modelo de molécula que tem dois átomos e uma ligação simples. Se eu for adicionando os pares de elétrons, esses pares de elétrons que eu estou acrescentando aqui, que eu estou mexendo, é aquelas duas bolinhas que eu mostrei lá para vocês do modelo. Se você tiver elas, mas se você olhar os átomos apenas, olha lá, os átomos, eles continuam sendo apresentados em linha, né? Continuam sendo em linha. Então, vamos tirar esses pares de elétrons aqui e vamos testar outras possibilidades. Se eu tiver uma ligação dupla, que é o caso aqui do oxigênio, né? Oxigênio, você tem uma ligação dupla entre os dois átomos de oxigênio. Olha lá, mesmo que eu coloque pares de elétrons aqui no oxigênio, quando eu for olhar os átomos, ele vai estar em linha. Ele sempre vai ficar em linha. Então, isso é a geometria molecular. E tanto faz se tem par de elétrons ou não. Pares de elétrons não ligantes ou não. A geometria sempre é linear. Vamos tentar aqui agora com ligação tripla para ver. Ó. Olha lá, ó, com ligação tripla. Mesma coisa. Com ligação tripla, a molécula continua sendo em linha. Continua linear. Mesmo que eu acrescente pares de elétrons aqui não ligantes a esse átomo. Ó. A molécula continua com a geometria molecular do tipo linear. Então, primeira coisa que vocês vão ter que lembrar sempre aqui. Qualquer molécula que tenha dois átomos, apenas dois átomos, N2, O2, H2, HCl, HF, qualquer molécula que tenha dois átomos sempre vai ter a geometria linear. Agora, vamos para moléculas que tenham três átomos. Olha o caso aqui, ó. Eu tenho essa molécula com três átomos. O ângulo entre as ligações aqui, ó, 180 graus. É uma molécula linear. Então, eu tenho um átomo central aqui e duas ligações simples, uma para um lado e outra para o outro, com outro átomo. Então, três átomos com ligação simples, eu vou ter geometria linear. Se ao invés de duas ligações simples, olha só, se eu tiver uma ligação simples e uma ligação dupla, que esse caso aqui representaria, por exemplo, o ozônio. O ozônio ele tem esse formato de ligações aqui. Gente, aguarda, por favor, aguardem só um instante que tem uma porta ali aberta. Minha esposa deixou uma porta aberta ali, a bicha tá rangindo, tá me deixando louco. Só um momentinho, um segundinho, gente. Nossa, que paz para os ouvidos, viu? Nossa, pensa, você está dando aula, tá uma porta na sua orelha. Nossa Senhora. Mas agora já resolvido o problema. Então, vamos lá. Ó. Essa daqui é a representação do ozônio. Né? Tem se falado ultimamente aí no ozônio, ele pode ser utilizado no tratamento de água, tudo. Tem alguns tratamentos médicos que o povo anda testando a utilização de ozônio. Então, com ligação dupla e ligação simples, ela continua sendo em linha. Vamos tirar a ligação simples e vamos colocar uma ligação dupla. Olha lá, ela continua sendo em linha. Então, notem que até agora a gente testou com duas ligações simples, a gente testou com uma simples e uma dupla, a gente testou com duas ligações duplas. Vamos pegar aqui, vamos colocar uma ligação tripla e uma ligação dupla. Olha lá. Continua a molécula em linha. A molécula continua sendo linear. Olha lá, ela continua tendo uma geometria linear, continua se comportando em linha. Então, independente de qual é o tipo de ligação química, se a molécula tem três átomos, ela vai ter essa geometria linear. Quando que nesses três átomos, vamos voltar aqui para o exemplo das ligações simples, quando que essa geometria
de moléculas com 3 átomos não será linear quando você tiver pares de elétrons no átomo central. Olha lá, quando eu acrescento os pares de elétrons no átomo central, a geometria da molécula agora, ela fica linear. Então, se eu tirar os pares de elétrons, ó, não ligantes, ela fica linear, com ângulo de 180 graus. Se eu acrescentar os pares de elétrons no átomo central, ó, ela já fica angular. Já fica uma geometria angular. Aqui, gente, está escrito geometria dobrada. Não sei, deve ser um defeito de tradução lá do povo dos Estados Unidos para o português, né? Apesar dessa universidade ela se preocupar bastante em traduzir esses modelos que ela produz para outras línguas, tem hora que sai algumas coisas assim mesmo. Apesar de estar escrito dobrada aqui, o nome desse tipo de geometria é angular. E ela vai ser angular do mesmo jeito, independente da ligação. Ó. Vou manter os pares de elétrons, vou colocar uma ligação simples e uma ligação dupla. Agora sim eu tenho uma representação mais ou menos correta do ozônio. No caso, para o ozônio, a representação correta seria mais ou menos isso, mas angular. Se eu tirar a ligação simples e colocar 2 ligações duplas, mas também com pares de elétrons no átomo central. Nesse caso, a gente teria uma boa representação do dióxido de enxofre, que é um gás que está envolvido num problema ambiental chamado chuva ácida, né? Queima de diesel, forma esse óxido aí na atmosfera, que vai reagir com a água presente na atmosfera, formando ácido sulfuroso, em alguns casos, dependendo da transformação, ácido sulfúrico também. Então, vamos lá. Tirou o par de elétrons, ela fica linear. Com o par de elétrons, ela já fica angular, com um ângulo de aproximadamente 120. Então, vamos retomar de novo. Quando a molécula tem 2 átomos, ela sempre vai apresentar uma geometria molecular do tipo linear. Quando ela tem 3 átomos, se o átomo central não tiver par de elétrons não ligantes, ela vai ser linear. Se o átomo central tiver par de elétrons não ligantes, aí ela vai ser angular. Então, essa é a diferença para 3 átomos. Só tem esses 2 tipos de geometria para 3 átomos. Ou a molécula é linear ou ela é angular. Então, tudo vai depender desse par de elétrons aqui do átomo central. Sem par de elétrons linear, com par de elétrons angular. Essa que é a diferença, né? Vamos agora para moléculas que tenham mais átomos. Vamos pegar uma molécula agora que tenha 4 átomos. Olha só. Uma molécula com 4 átomos, esse exemplo aqui pode ser muito bem o BF3, o trifluoreto de boro, ela fica em linha, ela fica planar, é uma geometria planar. Por isso que o nome aqui, ó, é trigonal plana. Ela pode ser representada muito facilmente numa folha de papel aí, ó. Então, geometria trigonal planar. Se você tiver qualquer tipo de ligação química, ela é trigonal planar. Quer ver? Vamos tirar um aqui, vamos colocar uma ligação dupla. Esse modelo aqui representa, por exemplo, muito bem o formol, que é uma substância orgânica, né? No caso de vocês, alunos do CPI, vocês estudam isso na 3ª série do ensino médio. Esse formol é daquelas escovas progressivas, que deu muito problema no passado aí com queimadura em couro cabeludo, de pessoas que faziam esse tipo de aplicação de produtos sem ter noção do perigo ou do manuseio correto desse produto, né? Então, o formol. Olha lá, continua sendo trigonal planar, com 2 ligações simples e uma ligação dupla. Se eu tirar mais uma simples e colocar mais uma dupla, ó, 2 ligações duplas e uma ligação simples, mesma coisa. Se eu tirar a simples e colocar 3 ligações duplas, ó, continua a molécula sendo planar. Continua sendo trigonal plana. Essa representação que está aí agora para vocês, ela representa muito bem o trióxido de enxofre, que é outro gás, outro dos gases liberados, que tem a ver com a queima de diesel, queima de carvão mineral, que vai gerar chuva ácida, né?
Esse, no caso aqui, esse aqui é bem mais perigoso. Então, trióxido de enxofre. Então, vamos voltar lá para somente ligações simples, para a gente ver a diferença. Então, 3 ligações simples, está aí, a geometria trigonal plana. Né? Geometria trigonal plana. Agora, se eu for lá e colocar um par de elétrons no átomo central, olha a forma que a molécula fica. Essa geometria agora, a gente chama ela de piramidal. Essa geometria piramidal, essa daí, por exemplo, é a representação da molécula de amônia, né? Que é aquela molécula que a gente usou no primeiro slide lá para explicar a questão dos pares de elétrons não ligantes. Olha só, piramidal por quê? Como se esse átomo que tem o par de elétrons não ligantes, ele tivesse no topo de uma pirâmide e esses átomos aqui representados em branco, ó, fossem a base da pirâmide, ó. Olha lá, ó, fica tipo uma pirâmide mesmo. Então, por isso que a gente dá o nome para essa geometria de piramidal, né? Com ângulos aproximadamente 109 graus. Aqui, gente, eu não estou comentando muito sobre esses ângulos, sabe? Mesmo porque esse ângulo vai ter pequenas variações de acordo com o elemento. Se você tem N com H, esse ângulo vai ser aproximadamente 109. Se no lugar do H vier um iodo ou outro elemento, esses ângulos sofrem pequenas variações. Por isso que eu não estou muito empolgado e muito falando sobre esses ângulos da ligação, não. Você precisa saber aproximadamente o ângulo aproximado e mais ou menos a geometria, né? Então tá aí, ó, geometria piramidal. Mesmo que eu trocar as ligações simples por ligações duplas, por exemplo. Olha lá, se eu colocar 3 ligações duplas, desde que tenha o par de elétrons no átomo central, que é esse par de elétrons aqui, ó, esse daqui, a geometria molecular, ela será piramidal. Tirou o par de elétrons, ela vira geometria trigonal planar, ó. Como se fosse uma shuriken aí de 3 pontas aí para vocês, ó. Então tá aí, ó, geometria trigonal planar. Então, retomando, se uma molécula ela contém 4 átomos, ou ela vai ser trigonal planar, ou ela vai ser piramidal. Ela será piramidal quando o átomo central tiver esse par de elétrons não ligantes. Então, gente, eu devo ter falado para vocês, mas eu vou reforçar agora, de ligação covalente até forças intermoleculares, os conteúdos dependem uns dos outros. Então, para mim poder saber a geometria molecular, eu tenho que montar a estrutura de Lewis, a estrutura da ligação covalente, ou de acordo com o modelo do octeto, quando ele permitir, ou de acordo com o modelo de Lewis. Então, eu tenho que montar a estrutura, saber as ligações, saber os pares de elétrons, para depois disso eu saber a geometria, e na conteúdo da próxima semana, a gente vai usar a geometria para determinar se a molécula tem características magnéticas ou não, que a gente chama de polar e apolar. Aí, gente, esse conteúdo de polar e apolar, o Enem ama. Polar e apolar com forças intermoleculares no Enem é quase que uma lei universal. Praticamente nos últimos 10 anos de Enem, em todos os anos, teve perguntas ou relacionada à polaridade, ou relacionada a essas forças de atração intermolecular. Então, a gente está vindo numa sequência aí para chegar num dos conteúdos que, para quem pensa em vestibular, é um dos mais importantes do primeiro ano. Vamos agora tirar esse par de elétrons aqui, vamos para a última forma de geometria mais comum para vocês, que é a geometria tetraédrica. A geometria tetraédrica, ela vai ocorrer em moléculas que contenham 5 átomos, sem par de elétrons no átomo central. Então, olha lá, eu já tenho um átomo ali que é o central. 2, 3, 4, 5. Tá aí, ó, 5 átomos. Então, quando você tem 5 átomos aí, o formato da molécula é semelhante, praticamente igual, né, igual a de um tetraedro regular. Só que aí, esse átomo central estaria no centro do tetraedro, né? E você teria esses átomos aqui representados em branco, que seriam os vértices de um tetraedro regular, né? Então, se a gente pudesse, por exemplo, traçar aqui uma reta,
Vamos ver aqui se dá para a gente traçar, ó. A gente traçar uma reta aqui juntando eles, ó. Nossa Senhora, uma reta muito feia, por sinal, né? Olha só, se você juntar os vértices aqui, ó, você tem aí o tal do tetraedro regular, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, vamos voltar aqui para o programa. Geometria tetraédrica. Então, até a tetraédrica é a que eu vou cobrar mais de vocês em atividades, e de vocês saberem de cor mesmo, né? Memorizado para as nossas aulas. Só que, além disso, a gente tem muito mais tipos de geometria. Essa daqui, por exemplo, que é a tetraédrica, você vai ter 5 átomos e 100 pares de elétrons no átomo central. Se eu for lá agora, ó, e acrescentar um par de elétrons, ó, ela fica um tipo de geometria chamada de gangorra, né? Um tipo de geometria chamada gangorra. Se eu for lá e colocar mais um par de elétrons, ó, aí ela vira um tipo de geometria que chama planar quadrada. Planar quadrada, literalmente isso mesmo. Ia virar um quadrado aqui, ó. Quando você girar isso daqui, ó, ela fica um quadrado, literalmente. Então, por isso o nome quadrado planar. Então, com 5 átomos, ou vai ser tetraédrica, ou vai ser o modelo de gangorra, ou vai ser o modelo quadrado planar. Qual que é a diferença entre esses 3 tipos de geometria molecular para 5 átomos? A presença desses pares de elétrons aqui no átomo central. Vamos tirar esses pares de elétrons aqui, vamos colocar mais átomos. Vou colocar mais um átomo aqui, ó. Aí você tem 6 átomos, a geometria vai ser bipiramidal trigonal. Com um par de elétrons, ela já vira bipiramidal quadrada. Vamos tirar o par de elétrons e vamos acrescentar mais um átomo. Com mais um átomo, aí a gente tem esse tipo de geometria que chama octaédrica. Uma geometria octaédrica, que é para 6, deixa eu ver, 3, 6, 7 átomos, né? No total, você vai ter essa geometria octaédrica. Então, isso daí são os modelos. Vamos olhar aqui agora como é que fica esses modelos em moléculas que existem mesmo, né? Moléculas reais. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo mais simples de todos, que é a molécula da água. Essa é a fórmula molecular, a fórmula estrutural na geometria adequada para a molécula de água. Então, olha só, a água, você tem 1, 2, 3 átomos, o átomo central tem par de elétrons, então toda vez que isso ocorre, você tem o tipo de geometria angular. Vamos ao próximo modelo aqui, ó, gás carbônico. O gás carbônico, que é o CO2, você tem de novo 1, 2, 3 átomos, geometria linear, né? Olha lá, ângulo de 180 graus. E é isso. Com 3 átomos, ou ela vai ser linear, que é o caso do exemplo do CO2, ou ela seria angular, que é o caso do exemplo da água. Aí lembra que lá no modelo falava que o ângulo era de 109, e aqui na água o ângulo já é 104, 104,5. Então, esses ângulos vão sofrer pequenas variações, por isso que eu não fiquei muito assim com esse ângulo. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó, o SO2. Também 3 átomos. Como tem esse par de elétrons aqui no átomo central, ela fica essa geometria aqui, que é a geometria angular, ângulo de aproximadamente 119 graus. 119 graus. Notem que o SO2 ele é angular 119. A água ela é angular 104. O mesmo tipo de geometria. Só que aí nós temos que lembrar o seguinte: temos átomos maiores e átomos menores. Então, o tamanho do átomo, o raio atômico que nós estudamos lá antes de entrar em férias, né? Ele vai influenciar nesse ângulo aí. Se você tiver átomos pequenos, como é o caso do hidrogênio, o ângulo tende a ficar menor. Se você pega átomos muito volumosos, átomos maiores, a tendência do ângulo é aumentar. Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar esse exemplo aqui que é bem importante. Esse gás aqui, ó, esse CH4, que é exatamente a mesma coisa do exemplo que a gente fez, ele é chamado de gás metano. O gás metano,
ele é o principal componente de um tipo de combustível que nós chamamos de gás natural. Geralmente se encontra gás natural associado a petróleo, né? Em locais onde tem petróleo tem gás natural. Mas esse gás natural, gente, ele é uma energia desperdiçada que nós temos. Por que desperdiçada? Porque quando você passa o lixo orgânico por um processo de biodigestão, quem mora em Aparecida, por exemplo, deve estar acostumado com o fato que não é toda a Aparecida de Goiânia que tem sistema de esgoto. Então, o que a gente tem são fossas sépticas, que você tem que deixar um buraquinho lá para escapar o gás. Porque quando o material orgânico começa a se decompor, na presença de oxigênio ou sem a presença de oxigênio, aeróbico ou anaeróbico, ele forma certa quantidade de gás metano. E esse gás ele pode ser queimado em geradores e ser utilizado como combustível. Há uns meses atrás, eu li uma reportagem que uma cidadezinha do Paraná, eu não lembro o nome da cidade agora, eles estavam recolhendo, fazendo a separação entre lixo reciclável e orgânico e direcionando o esgoto para uma nova indústria de biodigestão que tinha feito lá. Então, basicamente, ele ia pegar todo esse gás gerado da decomposição do lixo e ia queimar ele para produzir energia elétrica. Da mesma forma que geradores. Só que os geradores que a gente tem conhecimento, eles queimam diesel, né? Inclusive, aqui em Goiás, certas épocas do ano, nós temos indústrias chamadas de termoelétrica. Essas indústrias termoelétricas, elas são colocadas em funcionamento quando o nível de água dos reservatórios ele fica muito baixo, né? Então, para não acabar toda a água do reservatório, você queima combustível para produzir energia, que é o que a gente chama de usina termoelétrica, né? No caso, eles queimam diesel. Vamos para mais um exemplo aqui, antes da gente já começar a partir para o encerramento da aula. Outra molécula que é importantíssima em nível industrial, que é a amônia, né? Eu já tinha comentado com vocês que a amônia ela pode fazer de fertilizante a explosivo, né? Inclusive no Líbano, a explosão que teve lá foi numa fábrica de fertilizantes com a base de sais de amônia, que era o nitrato de amônio. Você pega ácido nítrico e mistura com amônio, você vai obter nitrato de amônio, que além de ser um fertilizante espetacular, ele também é explosivo, tem que ser manuseado com muito cuidado, né? Então tá aí a molécula de amônia. Piramidal, porque ela tem esse par de elétrons no átomo central. Vamos para outra molécula aqui, só para a gente dar exemplo. SF6, que é uma molécula que vai ter um tipo de geometria octaédrica. PCl5, que vai ser a bipirâmide trigonal, ou bipiramidal também, que é um outro nome que se dá para esse tipo de molécula. XeF4, que vai ser a planar quadrada. 5 átomos e par de elétrons no átomo central. E essa CIF3 aqui, CI3, né? CLF3, desculpa, gente, CLF3. Então, que vai ser essa geometria na forma de T, ok? Então, basicamente, gente, esses são os principais tipos de geometria molecular. Como que você vai diferenciar um tipo de geometria do outro sempre? Quantidade de átomos, presença ou não de pares de elétrons não ligantes no átomo central. Então, assim, eu não coloquei no material que eu vou mandar para vocês, né? Eu sempre estou mandando o PowerPoint para vocês que eu utilizo nas aulas no grupo, né? Da sala de vocês, para vocês terem um material teórico, né? Eu vou passar a publicar também agora a aula. Todas as nossas aulas serão gravadas, né? Então, vou publicar isso também lá para vocês depois, né? Mas eu sugiro que para esse tipo de conteúdo, para a geometria molecular, pelo menos até a tetraédrica, que vocês construam um mapa mental de cada tipo de geometria. Linear, angular, piramidal, tetraédrica, trigonal plana, construam um mapa mental. Coloque uma molécula, um formato de uma molécula já na geometria no centro
e vai puxando todos os conceitos possíveis que torna aquela molécula com aquela geometria. Então, você pega lá, por exemplo, geometria linear. Tem diferença entre ligação química? Não, qualquer tipo de ligação química com 2 átomos é linear. Então, vá construindo esses mapas mentais. Hoje, logo depois do almoço, talvez até um pouco antes do almoço, eu já vou publicar a lista de exercícios na forma de formulário, né? E o material teórico da aula no WhatsApp de vocês. Essa aula, eu ainda não sei como é que eu vou publicar a aula para vocês. Se eu vou colocar ela direto no Google Sala de Aula, se eu vou colocar ela no YouTube, depois só publicar o link, eu não sei. Eu creio que provavelmente eu deva colocar essa aula no YouTube, porque o YouTube é uma ferramenta de mais fácil acesso para todos, né? Do que o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula anda mostrando algumas instabilidades aí. No mais, alguém tem alguma pergunta ou quer tirar alguma dúvida, gente? Fala, nossa, não entendi nada. Nossa, entendi tudo. Nossa, foi legal. Alguém dê um sinal de vida aí. Nossa, foi legal. Nossa, não entendi Aula vai ser só de nada. manhã agora, professor? Pode falar. Entendi nada. As aulas vai ser só de manhã agora? Ou vai ter à tarde também? Só de manhã? Sim. Gente, quem não entendeu nada? Foi você que falou que não entendeu nada, Kátia? Eu não sei, entendi alguma coisa assim. Olha só, gente, eu vou publicar o material ainda, tipo assim, se eu desse essa aula inteira, que esse tanto de geometria, e todo mundo falasse, nossa, entendi tudo, eu ia ficar muito feliz. Eu esperava que só uns 10% da sala entendesse tudo. Ia estar dormindo, inteira, né? Porque acho que está em sonho. Porque ainda mais que é química, geometria molecular, né? Mas quem tiver dúvidas, pode me procurar depois no privado, que eu vou respondendo, vou tirando as dúvidas de vocês, ok? Dentro da medida do possível, de eu não ter 1 milhão de papel, porque eu sou desorganizado com papel, gente. Meus documentos de escola eu deixo tudo para a última hora. Tipo assim, a Eliedna já dando chibatada em mim, o Weber mandando eu fazer os trem que eu entrego os documentos. Mas se eu não tiver Professor, relaxa. coisa para Tá todo mundo no fazer... mesmo barco. Oi, Agatha? Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo faz isso aqui. Pois é. Então, assim, vocês podem me procurar no particular que eu vou tirar as dúvidas, sim. Se for preciso, eu repito a aula, chamo uma outra reunião particular e a gente vai indo nesse ritmo aí, ok? No mais, só aguardem um momentinho aí para eu poder tirar um print da tela aqui, que eu estou sem a chamada online hoje, né? É o primeiro dia da semana e como foi de manhã, não deu tempo de ficar pronto. Então, só um momentinho aí para me tirar um print aí. Deixa eu mandar esse print aqui para alguém. Deixa eu ver aqui no... Alessandra, eu quero aparecer nesse print, hein? Capricho. Sim, eu vou... Não, já vou mandar para você, Eliette. Esse print aqui. Deixa eu só abrir meu WhatsApp aqui pela web, que é mais fácil eu mandar a foto pelo WhatsApp da web. Vou mandar aqui o print para você, Eliette. Tá bom. Falei que tem mais obrigada. um para poder... Porque aqui tem 33 alunos, né? Não deu para pegar todo mundo aqui nesse primeiro, não. Deixa eu ver aqui, até onde foi o primeiro print, foi até o Gabriel Isaac. Deixa eu subir aqui até o Gabriel Isaac. Você tem quantos minutinhos ainda, Alessandro? Tá acabando? 1 minutinho. Hã? Falando? Tem 1 minuto? Sim, pode falar com eles. Tem 1 minuto para acabar a aula. Meninos, bom dia. Nós dia. vamos agora firmar as aulas aí pelo matutino, viu? A frequência melhor, né? Apesar da diferença foi de 2 alunos, oscilou entre 2 e 3 alunos do matutino que eu vou vespertino. Mas aí a gente fica com as aulas pelo matutino agora, e aí o desafio agora é a gente aumentar a frequência. Essa semana, até quarta-feira, os professores vão fechar as notas de vocês. A partir de quinta-feira começa a recuperação. E nós também já vamos começar a visitar os alunos faltosos e mandar mensagem, porque a situação desses alunos faltosos ela é extremamente crítica, né? Nós estamos falando aí do segundo corte já, do ano que nós teremos apenas 3 cortes, ou seja, teremos apenas 3 notas. Então, a gente precisa resgatar esse aluno, ele tem que vir para essa sala de aula, tem que vir participar das atividades. Então, a gente começa essa semana a visitar e também a gente começa com a recuperação, tá bom? Mas é isso, parabéns para vocês que estão firmes, vocês não sabem o tanto que isso é bom, demonstre que vocês têm todo o compromisso e responsabilidade. Igual o professor Alessandro falou, dúvida, dificuldade, teremos, né? Mas
peça ajuda. Não sofra calado, sozinho aí no seu canto, né? Desespere com isso, não. O professor está se colocando à disposição para te atender até às